Olá. Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, 6 milhões de mulheres praticam aborto na América Latina todos os anos em condições de risco, sendo que 1.400.000 são brasileiras. O número de óbitos de mulheres no Brasil em razão do aborto caiu 83% entre 1990 e 2012. No entanto, o problema representa a quinta causa de mortalidade materna no país. Nossa legislação permite a interrupção da gravidez em 3 situações: quando a mulher corre o risco de morrer, se a gestação é fruto de estupro ou em casos de má formação do cérebro do bebê. A pena para a mulher que aborta varia de 1 a 3 anos de prisão e para quem realiza o procedimento é de até 10 anos. A Anistia Internacional, organização não governamental que defende os direitos humanos, apelou ao Brasil para que o aborto seja tratado como questão de saúde pública e não mais como crime. Este é o tema destaque no programa Assembleia de hoje com os nossos convidados. O médico ginecologista e obstetra Dr. Thomas Golub, coordenador do GEA, é o Grupo de Estudos sobre Aborto, e a médica ginecologista e obstetra Elizabeth Kipman Cerqueira, vice-presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto. Muito obrigado pela presença de ambos aqui no estúdio do programa Assembleia Debate. Dr. Golub, inicialmente, vamos fazer uma análise desses números que eu apresentei. 6 milhões de mulheres praticam aborto na América Latina todos os anos. Desses 6 milhões, 1.400.000 são brasileiras. São dados da Organização Mundial de Saúde. São dados difíceis de serem levantados nas diversas fontes que nós temos e também difíceis de serem entendidos, porque numa situação de clandestinidade, de coisas que não são feitas na legalidade, esses números podem não estar corretos, podem estar subestimados ou até acima do que parece, né? Como é que o senhor avalia esses números? Como é que se chega a isso? Mauro, o problema é o seguinte: nós não devemos apostar uma corrida para saber quem tem mais abortos clandestinos, que eu vou chamar aqui de inseguros. Na verdade, o número mais próximo é calculado pelo professor Mário Monteiro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e que acaba de ser publicado. Fala em 700.000 abortos inseguros no Brasil por ano, baseado exatamente no número de internações que o SUS faz, e há um cálculo de qual é a proporção entre as internações por abortamento supostamente acabam chegando aos hospitais públicos, porque um grande número de mulheres não chega, felizmente, ao hospital porque elas usam recursos que não complicam. O mais comum deles, que não é legal no Brasil, é o uso do misoprostol, que é um medicamento que condiciona abortamento e que não tem os riscos exatamente que as duas pacientes correram no Rio de Janeiro. Ou seja, é medicamentoso e não há risco de perfurar o útero, alguma alça intestinal ou eventualmente complicações maiores. Então, a questão não é a amplitude do número. A questão é pegar a coisa por um outro lado. O aborto inseguro no Brasil é a quinta causa de morte de mulheres. E isso sim é possível de ser levantado com precisão. E é a primeira causa de morte de mulheres em Salvador. Então, quando morre uma mulher, como foi o caso nas 2 mulheres no Rio de Janeiro, nós não temos dúvida. É uma mulher que perdeu a vida, casada e com filhos, em decorrência de um aborto mal feito e em condições péssimas de higiene e de saúde. Esse é o ponto central. Doutora Elizabeth, como é que a senhora avalia esse número? A senhora compartilha da opinião, doutor Golub? Esse número é o que menos importa e é importante destacar essa questão da mortalidade materna, 5º lugar. Eu acho que é importante, eu compartilho o aspecto que não é uma corrida, né? Isso eu acho que não é bom para ninguém, nenhum país deve ser campeão nessa corrida. Agora, quanto ao número, eu acredito que pode ser que seja 700.000, se nós considerarmos não os números de internação que chega à rede pública, mas justamente o número daquelas que não chegam à rede pública, que tomam os comprimidos, os remédios abortivos.
aí eu acho que é possível chegar a 700 mil. Porque nós temos, em 2012, nós tivemos 200 mil mulheres que se internaram para curetagem. Dessas, foi calculado 25% ligado ao aborto provocado. Se é assim, 50 mil internações, né, de 25%, de 200 a 50 mil, devido ao aborto provocado. Se de cada 2 que fazem um aborto, conforme outras pesquisas, uma vai, no total a gente teria 100 mil abortos clandestinos. Agora, eu acho que realmente isso não é o mais importante, a não ser o uso que se faz político da estatística, aí sim. Porque ainda até hoje muitas pessoas repetem o número que o ministro Temporão dizia de morte de mulheres por aborto clandestino em torno de 250 mil. Não existe isso. Conforme o Dr. Rui Laurenti, se existisse a morte de 250 mil mulheres ano por aborto inseguro, nós não teríamos mais mulheres em idade fértil no Brasil. Então, e outra coisa, concordo nesse aspecto de que não é o mais importante o número, porque uma morte é importante. Então, isso eu concordo totalmente. Uma morte é uma tragédia. Mas o uso eu acho grave. É o quinto motivo de morte materna, não se tem dúvida. Mas qual é esse número? Porque no Uruguai, por exemplo, foi liberado o chamado aborto para diminuir os problemas do aborto, para receitar a pílula, foi liberado a pílula abortiva, porque havia aumentado em 100% o número de mortes de mulher por aborto inseguro. Mas tinha havido uma morte no ano anterior e houve 2 no ano que foi liberado. Então, o uso da estatística eu acho complicado. Porque, por exemplo, nós temos a 5ª causa de morte é o aborto, realmente. Mas, se nós formos considerar mulheres em idade fértil, só em idade fértil, o número de mortes, em média, no Brasil, está entre 60 e 67 mil ano. Dessas, 60 a 67 mil, em 2012, 67 mil, em 2011, 67 mil, em 2012, 66 mil, são dados bem confiáveis, e em 2013, dados preliminares, seriam 525 mil. Não, 525 mil, todas as mulheres, sim, me atrapalhei aqui, todas as mulheres, desde a mais prematura até a mais velhinha. Dessas, em torno de 60 mil em idade fértil. Dessas 60 mil, as mortes por causa materna são 1.000, 1.600, 1.700, 1.400. Por aborto, por todas as causas, em torno de 140, 130. Não deveria ter nenhuma morte, mas como problema de saúde pública, nós temos problemas muito mais graves em número de saúde pública. Né? Deu para entender? Sim. É a 5ª causa, mas a proporção é pequena, relativamente. Não quer dizer que nós devemos cruzar os braços, não. Existe um trabalho todo que deve ser feito, mas o que eu quero dizer assim, que eu não concordo com essa ênfase, que é sobretudo política, de dizer que essa é uma causa indispensável e que essa é a primeira causa de interferência, inclusive de pressão externa, de ONU ou de qualquer que seja, porque nós temos coisas muito mais sérias que matam as nossas mulheres, inclusive câncer de mama. Dr. Gollop, eu destaquei na nossa abertura aqui que a Anistia Internacional ela defendeu que o aborto no Brasil seja tratado como uma questão de saúde pública e não mais como um crime, uma questão de direitos humanos, inclusive. Essa declaração deles, esse apelo foi feito depois da confirmação da morte das 2 mulheres no Rio de Janeiro, a Jandira Madalena e a Elisângela. Quais são os indicadores que classificam que um determinado tema deva ser tratado como saúde pública? Quais são os indicadores? Bem, o indicador fundamental é que, na verdade, no ano passado,
houve uma comissão de reforma do Código Penal, presidida pelo senador Sarney. E a ideia é rever o Código como um todo e os crimes contra a vida, no qual o aborto se inclui, era um dos pontos em discussão. Então, o nosso grupo de estudos pediu uma audiência e foi conversar com o senador Sarney. E aí, ao sentar numa belíssima cadeira, e eu com algumas pessoas em cadeiras menores, ele logo na introdução diz: doutor, eu tenho o maior respeito pelo seu trabalho médico, mas eu quero lhe dizer, como senador da República e como católico praticante que sou, eu sou radicalmente contra a sua posição. Digo: senador, respeito, e eu queria saber o que é que o senhor acha do Código Penal vigente. Ele disse: por que, doutor? Eu digo: porque o Código Penal vigente, ele prevê cadeia para as mulheres que fazem aborto. Não, doutor, cadeia não. Então, o primeiro ponto é o seguinte: no Brasil há um enorme desconhecimento que o Código Penal determina que a mulher vá para a cadeia. Sejam 10 mil, 50 mil, 200 mil mulheres, não importa. Ir para a cadeia é um completo absurdo aos direitos humanos das mulheres, da população e de quem quer que seja, independentemente de número e de posição de quem quer que seja. Este é o ponto central. E o que é muito importante é que nos países desenvolvidos do mundo, como regra, o aborto não é crime. Esse é o ponto central da questão. E eu me lembro muito bem que já se discutiu em questões médicas: bom, nós vamos investir em transplante com o professor Zerbini ou Adib Jatene quando tem desnutrição. Bem, nós temos muitos problemas de saúde pública, todos são importantes, mas esta também é uma questão importante. Não dá para qualificar aqui se as duas mulheres que morreram no Rio de Janeiro, se é mais ou menos importante do que uma mulher ter acesso à comida ou qualquer outra coisa. O que eu acho central é que não deve morrer mulher alguma no Brasil ou em qualquer país do mundo porque ela engravidou por uma razão que não nos compete julgar, decide que ela não tem condição de ter o filho e no momento dessa decisão ela é condenada a um serviço de péssima qualidade e coloca a vida dela e a saúde dela em risco. Esse é o ponto. E o que se faz habitualmente é discutir a questão do aborto na ótica a favor ou contra. E eu quero deixar claro aqui que eu não tenho uma posição a favor do aborto porque sou médico. É óbvio que eu não sou a favor do aborto. Evidente que não, tá? Não é essa a minha posição. Eu sou a favor de que as mulheres não morram em decorrência de aborto mal feito. Ponto. Esse é o foco. Doutora Elizabeth, por que existe tanto conflito nessa questão do aborto, como saúde pública e como direito? Eu acho que, em primeiro lugar, como o Dr. Golop falou, como que o senhor falou logo no comecinho, é um direito da mulher. Como foi essa colocação? Direito humano. Direito humano. O ponto fundamental que eu estou segurando aqui na mão é mostrar, não sei se a câmera pode aproximar, é considerar se esse teco de gente tem direito também ou não. É esse o problema, primeiro problema. Então, esse aqui tem 10 semanas, que são 2 meses, e esse aqui tem 14 semanas, que são 3 meses. Para chegar a 9 meses, é alimentação, oxigênio, proteção, que coisa que nós precisamos também. Então, acho que a primeira coisa é assim, quem diz que, quem aceita
que o fetinho é da espécie humana e tem os mesmos direitos de qualquer pessoa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que então dá, né, entendimentos diferentes. O segundo ponto, eu acho que é pouco conhecido ainda e tem pouco financiamento, isso o senhor concorda, pouco financiamento para as pesquisas da saúde das mulheres que fizeram o aborto mesmo nos países desenvolvidos com toda a proteção. Por quê? Não tem dúvida nenhuma que o aborto inseguro, colocando, sei lá, uma agulha de crochê, é terrível e pode ocasionar a morte imediata, né? Mas tem que ficar claro que o aborto sempre é uma agressão muito grande, porque assim que a mulher engravida, todo o organismo dela se dirige para a preservação da vida daquele fetinho. Se a gravidez está indo bem e você interrompe, provocado, é a mesma coisa que você desligar de uma tomada um sistema todo de internet, né, intensamente ligado. Isso traz problemas, entre eles um aumento da possibilidade de câncer de mama. Eu até trouxe aqui de uma saúde pública dos Estados Unidos, dizendo que um dos motivos do câncer de mama é o aborto induzido. Existem muitos problemas, não só psicológicos e psiquiátricos, mas problemas físicos. Num estudo feito na Finlândia, por exemplo, onde foram estudados por 8 anos mulheres lá e 8 anos mulheres nos Estados Unidos, que fizeram aborto, que tiveram aborto espontâneo ou tiveram filho. O problema é o seguinte: por que nós defendemos tanto o meio ambiente, né? Os nossos bisavós falavam, Deus perdoa sempre, como é o homem às vezes, a natureza nunca. Nós estamos vendo agora a Amazônia desmatada e a falta de água aqui, né? É uma agressão ao organismo o próprio aborto, mesmo feito em hospital. E é registrado no sistema SUS morte de mulher que fez o aborto legalizado por médico e morreu também. Lógico que é muito pior se é feito de forma insegura, não estou dizendo que não. Mas eu estou querendo frisar o segundo ponto. Primeiro, se o fetinho tem direito ou não. E segundo, que existe risco para a mulher e ela é a segunda vítima. Quando a gente diz nenhuma mulher pode morrer, não deve morrer pelo aborto provocado, está certo? Mas o aborto provocado sempre tem uma vítima fatal, que é o fetinho. E a mulher pode ter complicações ou não. E o terceiro ponto, que eu acho que é muito importante a gente considerar, que existem outras maneiras de evitar a gravidez indesejada, sem ser banalizando a vida desde o seu início. Sim, nós vamos falar sobre, vamos dar sequência falando do que poderia ser política familiar, educação e saúde no próximo bloco. Nós vamos fazer um intervalo aqui na TV Alesp, o programa Assembleia Debate, falando sobre aborto e saúde pública. Voltamos em seguida, até já. Você está na TV Alesp, aqui no programa Assembleia Debate, falando hoje sobre aborto e a questão da saúde pública. Dr. Golub, a educação em saúde, a política familiar são as melhores formas de prevenção do aborto? Qualquer gestação não desejada deve ser prevenida. Isso não tem a menor dúvida. Agora eu queria pontuar algumas questões centrais, que são extremamente importantes. O maior serviço no Brasil de atendimento de aborto legal funciona no hospital onde eu trabalho também, que é o Hospital Pérola Baiton. Ministério da Saúde, isso eu digo em público, não tem registrada nenhuma morte materna em função de abortamento legal. Isso tem que ser claramente colocado. A segunda questão é a seguinte: nós não podemos considerar a mulher como uma pessoa irresponsável. Isso é uma coisa que eu, como homem e como cidadão, não aceito. Nenhuma mulher
engravida por esporte. E a decisão de interromper uma gestação não é algo que a mulher faz assobiando. Entretanto, ter filhos é um projeto afetivo e de responsabilidade. E as pessoas não encerram esse projeto na gravidez. Ele corre pela vida fora. Então, há que se ver se é possível desenvolver afetivamente, economicamente e psicologicamente ter um filho com todos esses quesitos respondidos. Então, eu sempre acho muito perigoso que a mulher que decide por uma interrupção de gestação seja considerada como alguém que é irresponsável e não tem nenhum trabalho que mostre que haja um impacto psicológico não corrigível durante o tempo. Volto a dizer, essa é uma questão importante, ela tem que ser seriamente considerada e não resta a menor dúvida que é sim uma questão de saúde pública. Doutor, o senhor destacou que dentro do SUS não há morte materna. Não, ele falou dentro do SUS, ele falou no hospital que ele trabalha. Dentro do SUS. Eu estico isso para o resto do SUS. O número... Morte materna por aborto legal. Aborto legal é feito dentro de hospital público. Dentro dos hospitais públicos que têm abortamento legal pelo SUS, que são 65 hospitais, poucos, infelizmente, no Brasil inteiro não há registro de morte materna em função de aborto legal. Então, o número deixa eu só do dizer, SUS tem 6 mortes por aborto médico legal do ano de 96 a 2011. Se foi feito particular, não sei. Isso eu não sei onde foi feito. Então vamos explicar, um minutinho. Aborto legal é o aborto feito com alvará judicial por uma anomalia fetal grave, por anencefalia, porque a mulher foi vítima de violência, vale dizer estupro, ou porque a mulher tem uma doença grave que vai comprometer a sua vida se ela mantiver a gestação. Nessas condições, não há registro de morte materna, porque há, evidentemente, toda uma retaguarda hospitalar para atender esses casos que são legais, previstos em lei. Então, precisa tomar muito cuidado com a argumentação, porque isso pode chocar sem que seja verdadeiro. Então, há que tomar cuidado com esse tipo de diferenciação. Pode ter havido morte materna, sim, de mulheres que recorreram ao SUS por abortamento inseguro, que tinham infecção, perfuração intestinal e que vieram a morrer. São coisas completamente diferentes. O SUS acolhe essas mulheres que já vêm em péssimas condições de saúde para o hospital e que, eventualmente, nesses anos todos, tenham chegado a morrer porque não houve condições de salvar-lhe as vidas. São situações diferentes. Doutora, como que a lei deve ou deveria tratar o companheiro da mulher que aborta? Nós eu tenho trabalhos que depois eu deixo para você. Queria falar uma coisa antes, porque... né? Sim, vamos para o debate. Não existe, um problema psicológico que não pode ser tratado depois. Também, né, um trauma que venha do aborto. Também não existe trauma por ter filho indesejado que não venha a ser corrigido depois. Nós, como obstetras, acho que na sua prática tem maior número de partos do que o meu, não sei. Não que eu seja mais jovem, mas pela sua atividade. Eu fiz mais de 7.000 partos, né? E atendi muita gestante. Eu não posso dizer que 70% desses partos, dessas gravidezes foram planejadas. Nós, não sei se nascemos de gravidez planejada. Então, as nossas mães, eu tenho certeza que não, porque eu nasci perto da Segunda Guerra.
Então, as nossas mães, ela contava que foi um susto. Nós fomos frutos de uma gravidez não planejada e houve um trauma curável, né? Ainda mais que nós fomos ótimos filhos, né? Então, bom, mas eu quero dizer assim, esse argumento que não existe, eu acho que é um argumento que serve para os dois lados. A maioria das gestações não são planejadas, né? E nós sabemos que no momento em que existe a descriminalização, ele passa a ser objeto de luta como se fosse um direito, como existe no Código Penal, que não é considerado crime, como você falou no início, e passou a ser considerado um direito. Uma coisa é dizer que não é considerado crime, não sofre uma penalização, como quando um filho rouba o pai, também não é penalizado, mas não quer dizer que não é crime ele roubar. Então, tem que... nesses países onde é legalizado o aborto, a turminha cresce achando que a gravidez é um acidente. Muitos depoimentos mostram isso. Então, eu acho que eu sou feminista, porque eu defendo a mulher, que a mulher seja valorizada de verdade. Mas eu acho que tem que ser com a verdade. Por exemplo, o caso que fez a liberação do aborto nos Estados Unidos, nos anos 70, Roe versus Wade, a moça que argumentou que tinha sido estuprada mentiu. Depois ela quis, está aqui tentando reverter a lei, lógico que não vai conseguir, mas ela dizendo, eu menti, eu engravidei de um cara, de uma relação casual. E outra coisa, não dá para dizer que nenhuma mulher é leviana. Eu acho ultra bom a sua defesa de toda mulher, mas as mulheres, à medida que estão sendo orientadas, estão sendo convencidas que não tem problema ter relação sexual, todo método anticoncepcional pode falhar. Então, é possível ela engravidar, sim. Então, não existe sim uma certa irresponsabilidade. Existe, se nesses casos do Rio, se foi casada, se não foi, tudo bem, mas falta existe... responsabilidade, doutor, ou falta política familiar, falta educação e saúde no país para essas mulheres? Eu até digo que falta educação sexual. Eu digo sexual mesmo, não só educação em saúde, dos problemas do aborto, mas educação em sexualidade. O que significa esse projeto de vida? Hoje nós temos uma cultura que é a cultura do fluido, não existe compromisso. E daí eu volto à sua pergunta. Companheiro. Do companheiro. Então, se hoje a proposta é que não existe compromisso, tudo é fluido, tudo... não existe uma resposta de compromisso nas consequências dos seus atos, e à medida que o governo assume muito mais, pessoalmente a pessoa fica com menos responsabilidade em alguns aspectos, o companheiro está cada vez mais desresponsabilizado. E quem sofre as grandes consequências da gravidez, seja levar a gravidez até o fim, seja fazer o aborto, é a mulher. A lei deveria tratar o companheiro, também deveria considerar o companheiro como se considera o companheiro quando ele é pai e tem a responsabilidade. A maioria das gestações, a maioria, não digo todas, daquelas mais intelectualizadas não, mas a maioria das gestações, quando alguém assume junto, a pessoa desiste do aborto. Desiste do aborto mesmo. Posso fazer uma intervenção? Sim, vamos lá. A questão é pensar em algumas coisas bastante simples. Nos países, e a România é um exemplo típico, em que a lei do aborto foi fechada, proibida, a mortalidade materna subiu. Por razões econômicas, quando a Romênia decidiu aumentar a sua população e liberar essa questão, o número de mortes maternas caiu. A lei que nós temos, ela é ineficaz. Nenhuma mulher tem filho por força de lei.
E este é o ponto central da discussão. Não adianta ameaçar a mulher e, felizmente, por que é que a lei é ineficaz? Porque, felizmente, a imensa maioria, seja lá o número que for, de mulheres que provocam aborto, não vão para a cadeia. E eu quero ver uma única pessoa defender que ela deva ir para a cadeia. Este é o cerne da questão. Qual é a diferença entre a maioria dos países da África, alguns países árabes e a América Latina? É que nesses países o aborto é punido com uma prisão que felizmente não acontece. Então, quando nós conversávamos antes da entrevista, juntos, não se trata de ser a favor ou contra. Existe uma pesquisa muito bem feita no Rio, que resultou num vídeo que chama Vai Pensando Aí. Vai se pegando as pessoas na população e diz, você é a favor do aborto? A maior parte responde não, como eu também não sou. Você acha que a mulher que provoca um aborto deva ir para a cadeia? Não. Porque eu não conheço um único brasileiro de qualquer corrente religiosa que consiga defender em sã consciência que a mulher que faz um aborto deva ir para a cadeia. E, portanto, quando a gente promove a modificação da lei, aí nós entramos na pergunta que você, Mauro, fez, é a seguinte, é uma questão de saúde pública? Sim. O Brasil, e aí tem que ser feita uma questão de justiça, o Ministério da Saúde tem aumentado o acesso aos métodos anticonceptivos. Nós temos na rede pública maior acesso ao DIU, maior acesso às pílulas anticoncepcionais e a outros métodos anticoncepcionais. E isso é excelente. Então, na verdade, nós estamos trabalhando nessa direção de evitar a gestação indesejada. Mas mesmo nos países desenvolvidos, vamos citar aí Dinamarca, Estados Unidos, Japão, gravidez indesejada acontece. E se ela acontece, a mulher deve ter o direito de decidir se ela tem condições de criar o seu filho ou não. Este é o programa Assembleia Debate, aqui na TV Alesp. Aborto e saúde pública é o nosso tema. Mais um intervalo, voltamos já. De volta com o programa Assembleia Debate, aqui na TV Alesp, o nosso tema aborto e saúde pública. Doutora Elizabeth, embora o Brasil seja um Estado laico, falta distanciamento ao se legislar sobre a questão do aborto? Por que é tão difícil no mundo político se posicionar a respeito desse tema? O que você quis dizer distanciamento? Das religiões? Não, os dogmas religiosos, por exemplo... Eu não estou falando em dogma religioso. Na hora de se legislar a respeito disso, podem atrapalhar? Por que existe um distanciamento religioso? Eu quero falar para cada um e falar entre nós que o problema não é religioso. Pelo menos, livro de obstetrícia do Rezende, página 20, fala claramente, uma nova vida começa com a fecundação. E impedir o seu desenvolvimento é um aborto, ponto. Então, uma questão de interromper uma vida em desenvolvimento é um fato científico. Quem fala que a mulher tem o direito, por exemplo, como o senhor fala, tem direito a fazer o aborto, ela sabe, mais ou menos, ou pode estar mais enganada ou menos, que ela está interrompendo uma vida, porque se estivesse morto ia acontecer um aborto espontâneo. Quer dizer, está acontecendo uma vida que ela está interrompendo. O problema não é religioso. Religioso é você dizer, é imagem e semelhança de Deus, é habitação da Trindade, isso é outra coisa. Por isso eu não aceito. Não, estou falando do nosso compromisso médico. E no nosso compromisso médico eu queria falar o seguinte, se a Romênia aumentou o número de mortes depois que foi liberado o aborto, o número de mortes... Não, foi fechada a lei. Foi fechada a lei. Aumentou o número de mortes depois que a lei foi fechada. É inverso. Então, exatamente. Na Polônia,
Ao contrário, diminuíram as mortes maternas quando foi diminuído o aborto. Existe um estudo todo que mostra que a Romênia, na época, era um país comunista, houve muita manipulação e quando liberou, enfim, tem todo um estudo de circunstâncias dentro disso. A Irlanda é muito restritiva para fazer o aborto e tem um número de mortes maternas inferior ao dos Estados Porque Unidos, elas vão por todas exemplo. para a Inglaterra. Essa é a razão. Agora, Isso precisa ser deixa eu provado. pegar um gancho, um instantinho. Existe sim uma afronta ao Estado laico. O Brasil é um país que está se afastando a passos largos da laicidade do Estado. E, para quem nos escuta, o que é um Estado laico? O Estado laico é aquele em que todas as religiões são respeitadas e livres, inclusive quem não tem religião alguma, e não há nenhuma influência do poder eclesiástico ou religioso sobre o Estado brasileiro. E isso não acontece no Estado atual. Tanto é verdade... Por que é essa dificuldade de obter o distanciamento religioso na hora de se legislar a respeito desse Porque as correntes religiosas têm uma força de voto enorme. E é por esta razão que os candidatos em todos os níveis vão aos templos pedir voto. Olha, isso acabou de acontecer. É evidente que existe interferência das religiões sobre o Estado. Tanto é verdade que na Câmara Federal, na legislatura que vai começar em 2015, tem 80 pastores. Nada contra os pastores. Só acontece que pastores como Marcos Feliciano assumem a presidência da Comissão de Cidadania Humana, de Direitos Humanos, e começa a interferir em questões de Estado baseado nas suas convicções religiosas. Isto é tão verdadeiro que quando foi votada a questão da anencefalia no Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio, e aqui eu estou falando coisas públicas, posso citar o nome, disse claramente, quando você pega a nota do real, lá está escrito que Deus seja louvado, nada contra Deus, claro que não. E no Supremo Tribunal Federal há um crucifixo. E, portanto, as pessoas que por alguma razão de foro íntimo de fé não são católicas, não são cristãs, estariam alijadas, em tese, de um símbolo que representa um grupo da população brasileira, mas não a população como um todo. Assim então, como nos aí Estados há Unidos tem também na nota. Uma confusão muito grande. E qual é o conceito filosófico que é fundamental? Direito diz respeito à população como um todo e fé é uma questão de foro íntimo. E aquelas pessoas que, por razões de fé, jamais interromperiam uma gestação, claramente são respeitadas. É ótimo que isso aconteça, não há problema nenhum. Mas é uma questão de direito individual. Diz respeito a cada pessoa e não ao Estado como um todo. Doutora Elizabeth, a senhora destacou... Não, eu quero falar o seguinte, que esse aspecto não é um aspecto de religião. É um aspecto de direito que eu entendo como direito da pessoa humana. No Brasil Sem Aborto, nós temos diferentes religiões e temos pessoas que não têm religião também. São pessoas que defendem o fetinho, a vida desde o início. E eu quero dizer que ou a gente defende a vida sempre, sem condição. Dr. Thomas, o senhor vai concordar que na evolução da humanidade, sempre o direito foi caminhando, evoluindo na defesa do mais fraco. Então, demorou muito para liberar a escravidão, dizer que a escravidão, ainda temos escravatura, mas que a escravidão... E assim foi indo até se chegar à conclusão que a vida tem que ser respeitada sempre. E a Declaração de Direito Universal de Direitos Humanos fala, só que nessa época não se achava necessário dizer que era desde o momento da fecundação.
Agora, se nós não respeitarmos sempre, eu queria só dizer para você, não deixar de dizer, e deixo para você esse artigo, se você quiser, quando não se respeita desde o início, vem, por exemplo, uma dúvida. A partir de quando eu vou respeitar? Então, você tem pessoas que dizem a partir do 4º mês de gestação, outra a partir do 7º, outro enquanto não respira fora do útero. E nós temos pessoas que já defendem que se a criança pode ser abortada enquanto está dentro do útero, mas defendendo como coisa certa, ela também pode ser abortada depois que nasce. E com um argumento, e vou deixar para você isso, por exemplo, o aborto depois do nascimento. Por que esses nenês deveriam viver? Porque diz assim, porque ela diz assim, são professores, né? E eles dizem, por que eu chamo de aborto? Porque a criança recém-nascida ou com uma semana é mais semelhante à criança que está dentro do útero do que a criança de 3 anos. Então, eu não chamo de infanticídio. Então, você vê que o direito, e ela argumenta que é direito da mãe e do pai, até onde vai esse direito? Ela argumenta, ela é um homem, uma mulher, professores, até onde? Eles dizem assim, se aconteceu alguma coisa durante a gestação e eles concluíram que não é mais para ter o filho, eles têm que ter o direito de eliminar o filho. Então, veja, fica para você, depois Obrigado, você doutora. olha. Ainda naquela questão dos dogmas religiosos, por que esses dogmas ainda não impedem que as mulheres abortem? Porque não existe formação humana, nem na Igreja Católica, nem na Evangélica, não existe. Agora, por que existe influência? Porque a maioria da população ainda tem alguma religião. Os ateus, comprovadamente ateus, são poucos. Então, a maioria tem alguma religião, né? No Brasil Sem Aborto, nós temos um grupo grande, inclusive foi fundado por espíritas, tem católicos, tem evangélicos, e a maioria tem religião, sim, porque a maioria da população tem religião. Mas é por isso que ainda influencia. É justíssimo que tenha. Nada contra as religiões. Existem duas coisas diferentes. A fé do indivíduo, que tem que ser respeitada sob todos os ângulos, e o poder político das religiões sobre o Estado. São coisas completamente diferentes. O poder político deve ser tirado mesmo. E, evidentemente, há cada vez mais uma força enorme das correntes religiosas sobre o Estado brasileiro. Essa é uma condição perniciosa, ela é ruim. Então, isso precisa ser muito claramente sublinhado. E eu volto para um ponto importantíssimo. A maioria das religiões não aceita anticoncepção, religião católica, isto é claro, não pode usar pílula, não pode usar preservativo, não pode ter sexo antes do casamento, não pode divorciar e muito menos ter mais de uma mulher. Muito bem. Mais de um homem também, né? E mais de um homem também. Ou seja, tem se toda a casar razão. novamente depois de um divórcio. Não, pior Então, se for junto, né? Todos estamos de acordo, vamos chegar em alguns acordos, o que é ótimo. Então, a questão é o seguinte, são dogmas religiosos que a população não tem condições de respeitar. E, pelo contrário, dizemos publicamente, estamos os três de acordo, que embora a religião majoritária no Brasil não permita a anticoncepção, diante da luz que nos ilumina, é evidente que no Brasil vai se usar a anticoncepção e é bom que seja assim. Então, há que fazer a distinção entre o que os dogmas mandam, o que a população pode cumprir e não deve cumprir, e a influência que essas correntes têm sobre o Estado. São cada uma na sua gaveta. Mas Sim. todas as forças políticas, antes que você encerre, todas as forças políticas da nação e todas as religiões podem se unir para defender direitos humanos. E daí, aí que nós estamos discutindo é o direito da criança.
não nascida. Gente, o tempo do programa está acabando, eu só vou ter 1 minuto para cada um fazer a sua conclusão. Dr. Golub, acho que vale a pena a gente falar da literatura, do crime do Padre Amaro, que virou filme, e o padre tinha uma amante que morreu porque foi abortar um filho. Que comparação, que analogia a gente pode fazer entre aquela época, não me recordo agora quando foi escrito esse livro, pelo Eça de Queiroz, e hoje em dia? 1 minuto, por favor. E, infelizmente, nós vivemos uma sociedade em que há muita mentira. E isso é muito atual no Brasil atual. Não se pode roubar, não se pode pegar o que é dos outros. E nós precisamos tomar muito cuidado com dogmas e com leis que, na verdade, não servem às pessoas, ao direito das mulheres, ao direito dos humanos, aos direitos humanos e aos direitos de cada um decidir responsavelmente sobre a sua vida. Doutora Elizabeth, sua conclusão sobre o nosso tema, 1 minuto. Eu tenho certeza que nós temos que nos unir pelos direitos humanos e é da vida desde o momento da concepção e que a mulher tem que ser orientada assim a ser valorizada e não agredir mais ainda o seu corpo através do aborto provocado ou de métodos muito violentos, até anticoncepcionais. E lembrando que se a morte por aborto é a 5ª causa, e entre eles tem muitas causas, não só o aborto provocado, lembrar que nós temos outras causas, entre as 1.700 mortes maternas por ano, que todas são ligadas a pré-natal, a parto, e isso tem que ser muito mais melhorado, isso eu tenho certeza absoluta. Esse investimento, essa capacidade de pessoas tão importantes que trabalham na legalização do aborto, se pudesse usar toda essa energia e capacidade na direção de melhorar gestação, parto, atendimento, seria um resultado melhor para a saúde pública. Doutora Elizabeth Kipman, doutor Thomas Golub, muito obrigado pela presença de ambos aqui nesse programa Assembleia Debate. O agradecimento a você de casa que nos acompanhou. Hoje nós falamos sobre aborto, sobre saúde pública em relação a essa questão. Tchau, até o próximo tema.